Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um aqui. Como já foi dito, meu nome é Gabriel Oliveira. Eu sou engenheiro civil, sou proprietário da Monolith Brasil, que atualmente é a única empresa brasileira fornecedora do verdadeiro painel monolítico italiano de tecnologia MDUI. E sou autor também do curso Monolith, a técnica definitiva da construção em EPS, o qual eu já venho ministrando há algum tempo em turmas presenciais ao redor do Brasil, e nos últimos meses eu lancei a versão online. E justamente a ideia deste mini curso é fazer alguns recortes deste curso no nível de dar para vocês de fato uma introdução ao sistema Monolith. E para aqueles que desejam se aprofundar mais, tem lá cursomonolith.com.br. Você tem lá um curso completo com tudo que você precisa saber para projetar e construir com qualidade neste sistema construtivo que está em franca ascensão no nosso país. Então vamos lá, pessoal, dando início ao nosso mini curso, um breve histórico aqui. Acredito que a maioria que está aqui é porque já pesquisou, já conhece um pouco sobre o sistema, então vou tentar não chover no molhado, mas preciso passar por essa breve introdução. O sistema Monolith ele surgiu no início dos anos 80 por uma empresa, desenvolvido por uma empresa italiana chamada Monolith, que depois de alguns anos passou a se chamar MDUI. Então a MDUI é a criadora do sistema construtivo lá no início dos anos 80 e hoje é a principal fabricante a nível mundial, tendo mais de 1 milhão de obras realizadas ao redor do mundo, mais de 70 plantas fabris, está presente em dezenas de países. E a ideia inicial lá na década de 80, e é a ideia principal do sistema, é atender áreas expostas a terremotos e a extremos frios, ou seja, localidades que necessitem dessa estrutura monolítica e também do isolamento térmico, que por tabela acaba tendo também um melhor isolamento acústico. Uma estrutura monolítica porque ela é completamente interconectada com malha de aço, então tanto paredes, como vocês estão vendo aqui na imagem, lajes entre pisos, laje de cobertura, pilares, vigas, piscinas, escadas. A ideia é solucionar a edificação como um todo com um sistema de painéis monolíticos. É claro que isso só é possível tendo em vista um sistema com painéis de alta resistência. Por isso que a gente ainda não tem no Brasil, não é comum vermos lajes, por exemplo, executadas com o painel monolítico, um painel mesmo desse tipo parede que a gente está acostumado a ver, só que deitado, nem piscina, escadas ou pilares, porque isso realmente demanda uma resistência elevada que daqui a pouco vocês vão ver esse diferencial do painel MDUI com a sua alta capacidade resistiva. Então aqui uma matéria, uma manchete da PINE, né, um dos sistemas construtivos mais avançados do ponto de vista técnico, em termos de tempo, qualidade e economia. É apresentado também aí na mídia como uma tendência de construção sustentável, uma tendência para um futuro melhor, proporciona isolamento térmico, minimiza a geração de resíduos. A gente vai falar um pouco disso mais adiante. Então aqui mais um modelo esquemático para mostrar que realmente a ideia é solucionar a edificação inteira com os painéis monolíticos. Olha só, facilidade de manuseio, a leveza do sistema, a resistência, são características assim que a mídia está sempre destacando, porque realmente é onde chama atenção, tendo em vista os sistemas construtivos concorrentes, digamos assim. Então, algumas qualidades do sistema. A estrutura monolítica, como eu mencionei, isso não serve apenas para áreas expostas a abalos sísmicos, mas também proporciona uma rigidez estrutural maior para a edificação, independente da localidade. Então, ela se torna uma edificação, uma estrutura muito mais resistente no sentido de fissuras, rachaduras, a vibrações de caminhões, por exemplo, ou até resistência a recalques diferenciais que sofram a fundação. Ela acaba funcionando como um bloco único. Então, quando você tem dois pilares, por exemplo, e uma fundação recalca um pouquinho, milímetros sequer, acaba gerando uma rachadura na parede por causa dessa diferença de movimentação. Numa casa monolítica, você tem um bloco único, então você não tem essa diferença de deslocamento dentro da estrutura propriamente dita. É um material tão durável quanto, ou mais durável ainda do que o sistema convencional de concreto armado, porque ele atende à norma de concreto armado, que prevê uma vida útil de projeto de 50 anos, porque ele tem o aço galvanizado, o aço de altíssima resistência, e a argamassa estrutural confere uma proteção ainda maior à armadura, então isso dá uma durabilidade extremamente elevada para o sistema. O EPS é um material de durabilidade indeterminada,
Isso é dito para não dizer que é um material eterno. Os pesquisadores tentam afirmar aí que dura 400 anos, 500 anos e etc. Não tem uma data, não tem um prazo de validade para o EPS. Isso é muito importante quando a gente pensa em colocar um material dentro da nossa parede estrutural. Então tem uma durabilidade incrível. A construção é bastante rápida. A ideia aqui é construir na metade do prazo do que se faria numa edificação convencional. E é uma construção rápida porque você tem um sistema construtivo extremamente versátil. A maior parte da edificação é industrializada, então resta à equipe de obra apenas a montagem. Isso é interessante porque exige-se muito menos da equipe de obra. Uma construção em EPS ela é muito mais simples de ser executada do que uma construção de concreto armado, onde se tem que fazer formas sob medida, armaduras sob medida, tem diversos elementos, né? O concreto, armadura, madeira, tijolo, argamassa, reboco, etc. Aqui não, você tem os painéis que são montados na obra e para isso não se exige uma mão de obra especializada. Claro, basta que algum gestor, uma pessoa entenda do sistema e direcione a sua equipe. Mas, por exemplo, eu mencionei para vocês o curso online que eu lancei porque eu tenho essa convicção de que meramente através de um curso de capacitação online é possível você capacitar a sua equipe de obra ou seus responsáveis pelas obras. Realmente não há uma necessidade de mão de obra especializada e isso é um fator que corrobora para que seja um sistema construtivo econômico, tanto na questão da mão de obra não especializada, na produção, como também na redução do prazo de execução dessas obras. Isso tem um impacto na economia. A literatura aí diz entre 10% a 20%, se tiver uma escala pode ter uma economia de 25%. Essa questão econômica, obviamente, depende de cada projeto e depende especialmente da quantidade de paredes que você tem na sua edificação por metro quadrado de área construída. Então, quanto maior a edificação, quanto mais escala e etc., você consegue ter uma economia um pouco maior. É um material resistente ao fogo, tanto o EPS é classe F, não transmite incêndio, você pode colocar um foco de fogo aqui nele, ele vai derreter, mas não vai sair transmitindo incêndio, mas esta resistência ao fogo que eu aponto aqui é de fato como um isolamento a incêndio, então acaba sendo um tipo de edificação mais segura contra incêndios, porque o calor de um ambiente que possa estar pegando fogo, ele demora muito mais para ser transmitido para o cômodo vizinho, dando maior tempo de fuga para os residentes neste caso. Ele demora muito mais transmitir. E o isolamento térmico, também com essa mesma capacidade que eu mencionei, ele isola cerca de 5 vezes mais do que o tijolo, então uma parede aí em torno de 14 centímetros acabada no painel monolítico substitui uma parede de quase meio metro de tijolo. O isolamento acústico não é o forte do EPS, não é? Do isopor, o isolamento acústico, mas aqui ele ainda dá uns 30% a mais de isolamento acústico do que o tijolo, então ele tem sim essa vantagem termoacústica, e o isolante térmico a gente sabe que o EPS é o melhor isolante térmico que existe. E é um material também reconhecido como sustentável, porque o EPS é 100% reciclável e a obra tem uma redução drástica da geração de entulhos. Estima-se aí em torno de 50% na redução de resíduos de uma obra. Então, para começar, eu quero dar um panorama geral para vocês do processo de fabricação. Me avisem se não estiver passando o vídeo aí, por favor. Um vídeo da própria MDUI mostrando essa linha de produção do EPS, desde a fabricação do EPS, do isopor propriamente dito, até os painéis. O EPS é fabricado a partir dessas pérolas, né, de poliestireno expansível, que vai ser expandido e se tornar o EPS, poliestireno expandido. Então tem uma área de caldeiraria, de aquecimento, de vapor d'água que faz com que esse material, essas pérolas, vão passando por aqueles silos, vão sendo revoltos ali e sofrendo essa expansão térmica mesmo por conta do vapor d'água, até atingir a densidade desejada. Eu vou falar mais adiante ali, mas você pode fabricar o EPS de diferentes densidades. O mais comum para os painéis monolíticos é de 10 a 15 quilos por metro cúbico, mas a gente sabe que você pode dar uma densidade muito maior, como é o caso de placas de EPS que é utilizado em pavimentação, por exemplo, para ter uma altíssima resistência. No caso dos painéis monolíticos,
a resistência do painel não tem nada a ver com o EPS propriamente dito, embora a gente pudesse dar uma alta resistência aplicando a densidade. Não é isso que confere resistência ao painel monolítico, mas sim as malhas e a argamassa, como eu vou comentar. Esse é o resultado do processo de fabricação do EPS, né? Uma indústria de isopor, vamos dizer assim, está embutido numa fábrica M-DUI e resulta nesses blocos, né? Saindo dessa máquina chamada bloqueira. E esses blocos, por sua vez, serão cortados na espessura da parede ou na espessura que serão fabricados os painéis, de acordo com a máquina CNC, dado por um diagrama como aquele dali, de corte. A máquina faz o corte de vários painéis ao mesmo tempo. Os desenhos de ondulações são diversos dentro da M-DUI, há diversos estudos na M-DUI para se melhorar em termos de rigidez, de resistência, com base nessas ondulações mesmo. Até esse tipo de curvatura é variável dentro da M-DUI em busca de maiores resistências com painéis. Então, olha só, a parte que seria teoricamente desperdiçada não é. Volta, é triturado e volta lá pelo processo de fabricação do EPS para formar novos blocos, mostrando que o EPS é 100% reciclável. E em paralelo está rolando daí a fabricação das malhas que comporão o painel monolítico. Então está aqui os fios de aço galvanizado, que passa por uma máquina que fabrica as malhas que serão colocadas uma de cada lado no painel monolítico. As malhas desse sistema construtivo não existem comercialmente. Elas são fabricadas segundo a tecnologia M-DUI para compor os seus painéis a partir dos fios, de fato. Então essas malhas elas são unidas às placas de EPS e são então costuradas com a principal máquina desse processo construtivo, que é essa máquina de panelização ou máquina paneladora, como é conhecida mundo afora. Malha embaixo, malha em cima, e ela faz essa costura do painel monolítico. E aqui a gente tem todo um know-how e patente M-DUI para dar essa qualidade de solda. É uma solda de fato de alto nível, ela não gera um ressecamento dos pontos de solda, que acaba enfraquecendo. Ela tem um controle de resistência, de temperatura, velocidade, etc., de modo que tenha alta qualidade na solda sem ressecar os pontos e sem reduzir a resistência dos painéis naqueles pontos. É algo que, por exemplo, máquinas chinesas, né, que visam copiar essa tecnologia, não conseguem fazer. Por isso os painéis não atingem altas resistências, como no caso da M-DUI. Na linha de produção também tem a fabricação das malhas complementares. Vou falar delas mais adiante, mas você tem aqui a malha U, que é a malha que vai nos requadros. Todas as aberturas, todos os lugares que precisam fazer requadros, vai a malha U. A malha angular, que é uma malha tipo L, vai nos cantos. E a malha plana, quando você precisar cortar alguma abertura ou algum ponto para passar tubulação e etc. E para fazer as malhas de canto, que no Brasil tem sido chamado de band-aids. Eles também têm os painéis de escada, como vocês viram aí. Já vem com o piso e o espelho na medida arquitetônica desejada. E aí os painéis saem prontos para serem utilizados na obra. Então, boa parte da construção já está aí pronta, industrializada e chega na obra neste formato para simplesmente ser montada. Então, esse é um panorama geral de uma planta fabril M-DUI, tecnologia italiana. Então, a gente tem mundo afora diversos tipos de edificações realizadas com este sistema construtivo e, de fato, ele é aplicado em qualquer área, mesmo residencial, comercial, industrial, rede hoteleira e etc. Aqui eu trago para vocês umas casas térreas e assobradadas. No Brasil, a gente já está acostumado a ver com a tecnologia que surgiu no Brasil mesmo, casas térreas, já é bastante comum no nosso país. O que não é muito comum é a utilização em pilares, assim, não é? Até por conta da resistência que não chega a tanto. Ou a utilização desses painéis como laje, mas é possível fazer todos esses elementos estruturais. Inclusive, é possível utilizar como contenção, como é este caso aqui. Dependendo do cálculo, você vai necessitar ou não utilizar esses contrafortes, estes pilares de EPS, vamos dizer assim, na perpendicular, que vai aumentar a resistência a momento nessa região, a flexão.
A versatilidade construtiva e arquitetônica, né, permite fazer esses recortes, esses desenhos que de outra forma seria bem complexos, né? Escadas, olha só, figuras côncavas, curvas, né? Fachadas em relevo, como essa daqui. Olha só, empreendimentos de 3, 4, 5, 6 pavimentos, como vai aparecer daqui a pouco. Empreendimentos de várias unidades, e é aí que realmente você ganha em tempo e em economia, quando você tem uma repetição do processo e a industrialização de grande parte do seu empreendimento, aí de fato aparece a economia, né? Ou então, este exemplo aqui que eu costumo dar, que representa a qualidade do sistema nos testes balísticos, é uma zona de pacificação utilizada por policiais, também construídas em painel monolítico por causa dessa resistência balística. Empreendimentos de prédios, olha só, casas térreas, sobrados, 4 pavimentos, como este daqui. Olha só que imagem interessante com o EPS aparecendo, ó. Uma sequência, uma linha de pilares de EPS, mostrando a sua alta resistência. 4 pavimentos. Olha aqui esse empreendimento que interessante. Empreendimento para 5 pavimentos, como é este daqui. Sem pilar, sem viga. 5 pavimentos é bem comum ver mundo afora, executado somente com painel, sem viga e sem pilar. Mas também há, como é o caso da Espanha e também no Peru, edifícios de até 6 pavimentos. Hoje é o que tem executado, o máximo de pavimentos que se tem executado com o sistema de painéis monolíticos e EPS, mas claro, com um sistema de alta qualidade e de alta resistência. Não que seja o limite, é possível fazer mais pavimentos, desde que a arquitetura permita isso, haja uma quantidade de paredes adequada para distribuir as cargas. Então, olha só, a utilização como vedação é bastante comum, tendo em vista a velocidade, a industrialização do processo, isolamento térmico, acústico, redução de cargas na estrutura. Tudo isso conta para a escolha do sistema como vedação ou execução como divisórias. A execução para sistemas mais complexos, como estes, olha só, tipo casca, olha que interessante, dá até para dar um acabamento de concreto armado, estruturas côncavas, convexas, curvas, tudo isso é possível de se fazer. Olha só, uma curvatura tão forte como essa daqui, tão íngreme, né? É possível de fazer com tranquilidade nesse sistema. É um sistema bastante maleável que você aplica ele à forma que bem entender. Inclusive, essas curvas são possíveis de serem dadas na própria fábrica, existe uma máquina que faz essa curvatura, ou você pode fazer mesmo na obra, há uma técnica apropriada para você curvar o painel na obra e dar o molde que você quiser. Então, as aplicações são diversas desse sistema, até aplicações estéticas, como essa daqui, ou a incorporação do máximo de partes da edificação do sistema, como a bancada, que for possível de você fazer no sistema, você pode incrementá-lo. A execução de arquibancadas é possível graças à sua resistência, alta resistência à flexão e também à sua capacidade de se movimentar sem gerar fissuras. Então, olha só que interessante. Arquibancadas completamente feitas no painel monolítico. Edificações mais comuns, até com a utilização do painel tipo viga ou mesmo pilar. Em casos de vigas, são calculadas como vigas de concreto armado convencionais, com a única diferença de que são vigas ocas, você desconsidera aquela área resistente central. E caso haja necessidade, como é o exemplo aqui dessa imagem do canto inferior esquerdo, você pode adicionar vergalhões para aumentar a resistência a momentos positivos. Como vedação de galpão, é bastante comum de ser utilizado também. Enfim, escadas, eu poderia mostrar várias outras imagens, mas acredito que já entenderam a ideia e a aplicabilidade do sistema. Em relação ao painel monolith ou ao painel MDUI, quais são as características desse painel? É muito importante a gente entender bem essa parte, até para que você possa escolher com capacidade, com conhecimento, qual painel monolítico você vai utilizar na sua obra, porque o que eu estou mostrando aqui para você é o sistema mais antigo, o sistema de painéis monolíticos mais antigo, mais consolidado, mais aplicado mundo afora, então
é a nossa referência de ideal de painel. Aqui estão as qualidades de um painel que permeia o mundo todo, que já possui mais de 1 milhão de obras executadas com ele. Então, sempre que se fala em sistema de painéis monolíticos ou tecnologia italiana de painéis monolíticos, muitos usam, né, essa expressão, está se falando da MDUI. Então, esse histórico de mais de 40 anos, presença em dezenas de países, isso não é qualquer painel monolítico que você encontra na internet ou de qualquer fornecedor que você encontra no Brasil. Quem possui esse histórico e todo esse lastro de laudos, testes, ensaios, validação técnica internacional é a MDUI. É importante deixar claro isso, porque muitos fabricantes fabricam o seu próprio painel de diferentes formas, com uma tecnologia própria, desenvolvida pessoalmente. Muitos fazem no fundo de quintal, de uma forma completamente artesanal, e falam que estão vendendo o sistema italiano de painéis monolíticos. Não. O sistema italiano de painéis monolíticos é este que eu estou apresentando para vocês e é o nosso padrão de qualidade perante o qual a gente pode comparar outros em vista de atendimento a esses critérios. Este painel aqui é o que eu posso comprar agora, é o que está disponível na minha região, não tenho esse painel aqui, então o que ele precisa ter para se aproximar da qualidade MDUI? Não tem isso, tem aquilo, então acaba sendo um ponto de parâmetro. Eu vou mostrar uma série de dados técnicos do painel MDUI e você compara com algum outro que você esteja querendo consumir, e aquele que mais se aproxima a este ideal que eu estou apresentando é o que você pode escolher com mais segurança para aplicar na sua edificação. Então está aqui a placa de poliestireno expandido, o famoso EPS, uma espessura que pode ser fabricada desde 4 centímetros de espessura até 20, algumas fábricas MDUI fazem até 30, isso é variável. Tem um impacto mais estético isso do que de resistência, a não ser em casos de laje, o painel deitado com uma altura, ou melhor, com uma espessura maior, acaba tendo uma resistência maior na flexão, mas o painel parede não tem grande impacto em relação a isso. O padrão mais comum de ser consumido, especialmente no Brasil, é na espessura de 8 centímetros. 7, 8, 9 centímetros é o mais comum aqui para nós. Até porque a gente tem uma arquitetura já que especifica muito a parede acabada com 14, 15. Então você precisa utilizar um painel de 8. A densidade, como eu já mencionei, varia entre 10 a 15 quilos por metro cúbico. Aqui tem mais influência a questão do isolamento térmico e acústico. Então, se você quer mais isolamento térmico, por exemplo, você precisa ter um EPS de maior densidade e não tem relação aqui direta à questão da resistência. A placa padrão MDUI, especialmente aqui na América Latina, tem um padrão de 1,20 de largura e a altura pode ser fabricada sob medida, mas no geral a gente pode dizer que o painel padrão é de 3 metros de altura. E de cada lado dessa placa de EPS vem as malhas. Então tem uma dupla malha de aço. São malhas eletrosoldadas, como vocês viram ali no processo de fabricação. Como é importante este fato de ser eletrosoldada, muitos fabricantes fazem apenas uma conexão com um arame passando e unindo as duas telas, então fica uma estrutura bastante mole, frágil, de baixíssima resistência e com grande possibilidade de aparecer fissuras por causa das movimentações naturais até da estrutura que vão ser maiores neste caso, de um painel mole, que acaba sendo um painel não monolítico, porque o que dá a monoliticidade do painel é a capacidade das duas malhas de aço se comunicarem e trabalharem conjuntamente. E isso se deve às soldas e os conectores que atravessam o EPS e unem essas duas malhas de aço. Então, quanto mais firme, mais rígido é um painel, mais monolítico, porque os dois lados trabalharão conjuntamente. Por exemplo, se um lado está sendo muito solicitado pela estrutura, o outro vai estar sendo tracionado, um lado comprimido, outro tracionado, e assim vice-versa. Um painel que não consegue empregar essa comunicação perfeita entre os dois lados, acaba tendo uma resistência mais baixa, porque um lado não ajuda o outro. É como se fossem duas capas praticamente separadas. Então é muito importante que sejam malhas eletrosoldados e
conectadas também com eletrosolda. O aço galvanizado tendo em vista a durabilidade do sistema. É claro que quando se usa um aço de alta resistência, como é o caso aqui, ó, entre 600 até 900 Nm por metro por milímetros quadrados, isso é muito acima do nosso CA60, por exemplo, é uma resistência altíssima, diferentemente do que muitos utilizam no Brasil. Muitos utilizam aqui a malha pop, por exemplo, 10x10, 15x15, 20x20, que não tem nada a ver com o sistema construtivo italiano, ou utilizam cerca de arame, né? Pega arame de cerca e desenrola ali no painel. Então aquilo não tem uma resistência estrutural, não tem uma finalidade, não tem uma fabricação destinada à utilização estrutural. Então o aço galvanizado, apesar de haver mundo afora alguns fabricantes, mesmo em Midui, que optam por utilizar um aço não galvanizado, ainda assim ele tem uma alta durabilidade por causa do tipo de aço utilizado. Mas claro, o ideal é a utilização de aço galvanizado, é o que está na literatura técnica, no manual técnico da própria Midui, e também o que está presente aqui na nossa SINAT 011, que foi o primeiro passo dado da engenharia brasileira para reconhecer este sistema inovador em território nacional. Bom, eletrosoldado, galvanizado de alta resistência. Os diâmetros mais comuns aplicados em fábricas italianas é 2,3, 2,4, 2,5. Dificilmente, eu nunca vi mais do que isso. Gira em torno disso. O mais comum é 2,5. E aqui você percebe que não há nenhuma necessidade de você utilizar uma bitola muito grossa. Eu já vi gente, claro, que fazem artesanalmente, utilizando 3,8, malha pop de 4,2, alguns utilizam até de 5 milímetros. Então é uma bitola super grossa, mas acaba tentando engrossar o aço para tentar alcançar mais resistência. Só que o que dá realmente resistência não é a bitola do aço e nem a área de aço, mas a capacidade do painel funcionar monoliticamente, os dois lados trabalharem conjuntamente. Porque imagine comigo, se você tem uma carga aplicada numa estrutura muito fina, muito delgada, ela vai romper com facilidade. Agora, se você tem uma estrutura afastada, você tem uma alta inércia e por isso uma alta resistência. Mas esses dois lados precisam trabalhar conjuntamente, ainda que o meio seja oco, seja de um elemento não resistente. Uma coisa importante também é se atentar para a abertura da malha, para isso que eu chamei de espaçamento aqui. Via de regra, na vertical, a distância é de 7,5 entre as barras verticais que realmente estão recebendo carga, e na horizontal isso varia um pouco. A horizontal vai ter um impacto maior no caso de utilização do painel como laje, ou seja, vai ter um impacto à resistência à flexão. Quanto menor o espaçamento, maior vai ser a resistência à flexão do painel nesse sentido. Mas em relação ao painel na vertical, ele sempre tem 20 barras na vertical, que dá essa distância de 7,5 entre fios, e na horizontal é comum essas medidas aqui, 11, 25 ou 7,5 mesmo, 6,5 quando se quer reforçar ainda mais e aumentar a resistência à flexão. É muito importante se atentar a essas medidas por perceber que a Midui entendeu que não podemos ter uma abertura muito grande da malha. Por exemplo, uma malha 10x10 já não seria muito adequada em termos de proteção contra fissuras. Nem se fala quando se utiliza 15x15, 20x20. É uma área de argamassa, e a gente sabe que a argamassa não resiste à tração, é uma área de argamassa muito grande exposta a fissuras. Então, por isso que a gente vê, infelizmente, no Brasil, muitos relatos de patologias como essa, de fissuras, rachaduras, por causa da qualidade dos painéis e, claro, também da mão de obra. Então, a abertura deve ser pequena, o fio deve ser pequeno também, para ter uma boa proteção da argamassa contra esses esforços de tração, né? Mesmo os de retração, que faz parte do processo natural de cura da argamassa, mas se ele não está protegido, ele vai acabar fissurando. Os conectores que interligam essas duas malhas são de 3 milímetros. Via de regra são 3 milímetros e eles são em pares. Então esses painéis que possuem os conectores em pares, não sei se conseguem ver aqui atrás de mim, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem aqui também, é a característica
mais comum da M-DUI. Então eles têm esses conectores impares, o que aumenta a sua resistência também, e a quantidade de conectores por metro quadrado também tem um impacto significativo nessa resistência, porque ele vai tornar, quanto mais conectores, vai tornar mais perfeita ainda a monoliticidade do painel. Via de regra é acima de 50 unidades desses conectores por metro quadrado, mas alguns fabricantes colocam bem mais, 60, 76 unidades por metro quadrado. E então vem a argamassa cobrindo essa placa, ela vem assim para a obra, não é? E você vai montando um painel do lado do outro, ali nas paredes da sua arquitetura, e por fim vem o processo de argamassa, também conhecido ou chamado de microconcreto, porque é uma argamassa muito forte, uma argamassa que tem uma densidade semelhante à densidade do concreto, mas não tem o agregado graúdo, não tem a brita, por isso alguns chamam de microconcreto. E a resistência que se espera, de um modo geral, claro que isso pode ser especificado e alterado pelo calculista, mas geralmente o que se espera é de 20 a 25 MPa de resistência da argamassa. Isso naqueles corpos de prova mesmo cilíndricos. Você pode verificar essa resistência da sua argamassa. Em relação às medidas dos painéis, aqui uma imagem mais genérica para você entender como que funciona. A letra A é a espessura média do painel, porque como ele é ondulado, acaba necessitando de trabalhar com uma espessura média. Aqui vocês percebem que já é uma ondulação um pouco diferente, não é, do que aquela que apareceu no vídeo. Lá era um pouco mais agressivos as ondulações, umas maiores, outras menores, mas esse aqui também é um formato possível. Então olha só, no geral a gente trabalha com EPS tipo PSM 8, que é a espessura de 8, então um painel de 8 centímetros vai resultar ali numa parede acabada de 14. Se você pode pegar um painel mais espesso, por causa de um efeito estético, ou até por conta de alguma necessidade estrutural, de rigidez do painel, enfim, pode utilizar um EPS de 14, você vai ter uma parede acabada de 20. E a distância entre malhas neste painel monolítico é de 9,5 para o caso do EPS 8. Então, 8 mais 1,5, 9,5. É tanto que na parte de execução das barras de ancoragem, que eu vou mencionar mais adiante no processo construtivo, a gente faz elas distarem entre si 10 centímetros, para que as barras de ancoragem fiquem por fora aqui e abracem esses 9,5 da distância entre malhas. Em relação à resistência do painel M-DUI, esses são os valores obtidos mundialmente em diversos países, há diversos ensaios, e comparando todos eles a gente percebe que há essa unidade de resultado, há essa semelhança nos laudos, inclusive há laudos realizados aqui no Brasil e também corroboram com essas informações aqui. Em relação aos tipos de ensaios, é algo fundamental também de se entender, porque uma coisa que é fundamental, que é basilar quando você vai adquirir um sistema construtivo inovador, especialmente um sistema estrutural, não só de vedação, é os laudos. Você precisa ter laudos que atestem a resistência desse material. Como que você vai utilizar um sistema, um material como estrutura para suportar carga e você nem sabe quanto aquilo resiste, que você não calculou aquilo tendo em vista as normas de cálculo estrutural, a teoria das estruturas, enfim. Você precisa de laudos que atestem a resistência dos painéis que você vai utilizar. E as informações básicas e fundamentais que a gente precisa obter para fins de cálculo estrutural são essas três: resistência à compressão centrada, compressão excêntrica e a flexão simples. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto de estruturas, eu fiz uma live com o engenheiro Rangel e tem lá no canal Monolith Brasil, tem lá a nossa live de 1h30 mais ou menos, que é dedicada a falar de cálculo estrutural. No início eu faço um pouco essa apresentação que eu fiz aqui também, você pode pular um pouco mais para frente que a gente adentra de fato e eu trato um pouco com mais profundidade desse assunto de como obter as resistências de projeto, de cálculo, né, e dou ali o caminho das pedras para o cálculo estrutural. Mas essas são as informações básicas que a gente precisa e fundamentais para
ter informações, o mínimo de informações estruturais para a utilização dos nossos painéis. O ensaio que demonstra essa resistência à compressão centrada é, como o próprio nome diz, é o painel ali de 1,20, o painel padrão, numa altura padrão. Geralmente utilizado é 2,70 para ficar mais próximo da maioria dos da altura das edificações, né, de pé direito. Então o painel argamassado, pronto no seu estado real, ele é prensado e ali se verifica qual foi a sua carga de ruptura, assim como a gente faz ensaios em corpo de provas de concreto. Então, com uma carga com a prensa bem centralizada no painel, atinge-se ali 130 e poucas toneladas, eu arredondei aqui, 130 toneladas por metro de painel. Se você fizer umas continhas aí, você percebe que isso é altíssimo. Uma laje, né, por exemplo, uma casa térrea que tem uma laje apoiando no painel, é em torno de 1 tonelada e meia, que vai receber de carga por metro uma parede dessa. Então, se cada laje tem, vai lá, 2 toneladas, exagerando, veja quantas lajes é possível de empilhar sobre um painel desse. É claro que para o processo de cálculo e especificação estrutural há coeficientes de segurança, de redução dessa capacidade, e a redução é bem significativa para de fato poder se trabalhar e construir com segurança. Dê uma olhada na live lá. E o ensaio a compressão excêntrica é um ensaio que você tem a atuação também de momento fletor. Como a carga ela é posicionada excentricamente, afastada um pouco do eixo do painel, ela acaba gerando momento e por isso o painel resiste um pouco menos. Então resiste em torno de 75 toneladas por metro. E a resistência à flexão é o painel deitado e a prensa aqui no meio e verifica qual momento fletor ele suporta. Isso varia, claro, para cada espessura de painel, mas esses valores aqui estão pensando no painel de 8, porque inclusive para especificar e calcular parede estrutural de painel monolítico, é importante saber a sua resistência à flexão simples, não é somente para o caso de utilização em lajes, não. É muito importante falar deste ponto de laudos e ensaios, porque, via de regra, você só vai encontrar no Brasil fornecedores apresentando para você o resultado do ensaio a compressão centrada. Por quê? Acredito que é porque é o ensaio que naturalmente apresenta maior resistência do painel. Então, quem for verificar lá na live que eu falo de cálculo estrutural, neste caso aqui, por exemplo, do painel MDUI, que resiste 75 toneladas na compressão excêntrica, os próprios cálculos do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, indicam você utilizar uma resistência de projeto de 25 toneladas e meia. Ou seja, de 130 do ensaio a compressão centrada, de 130 cai para 125,5 para você utilizar como projeto. Então, tomem cuidado ao olhar algum ensaio de algum fabricante. Um ensaio a compressão centrada deu 10 toneladas. 10 toneladas, uma edificação térrea, tá tranquilo, porque eu vou ter no máximo 2 toneladas, por exemplo, ali em cima. Com o coeficiente de segurança, isso vai ficar apertado. Então, verifique essas continhas aí. Tranquilo? Em relação a isso aqui... Ok. Então aqui algumas imagens para vocês conhecerem, se familiarizarem um pouco mais com o painel. Então percebam que visualmente ele já é um painel bonito, vamos dizer assim, já é um painel bem executado, soldado, retinho, um painel bastante rígido, como vocês podem ver aqui, ó. Ele vem com a malha de transpasse, não sei se dá para ver aqui, ó, acredito que sim. Um sistema de encaixe, então cada painel desse você vai colocando um do lado do outro e não precisa colocar uma malha de transpasse entre eles. Ele já vem sobrando uma malha aqui na lateral para você fazer esse encaixe. Olha aqui uma outra imagem. Pilares, vigas, lajes executadas com o painel monolítico. Olha só esse outro caso. No caso de lajes também executadas com painel, as instalações prediais ficam muito simples de serem executadas, porque não precisam passar por cima da laje, como a gente costuma fazer, não é? E os pedreiros pisam em cima, acaba entupindo, né, aquelas gargantas elétricas. Neste caso não, você pode passar por baixo todas elas sem nenhum problema. Olha só, todas
por debaixo mesmo. Então você tem até uma comunicação mais adequada entre as tubulações da laje e da parede. Olha aqui o transpasse entre os painéis que eu comentei agora há pouco. Então aqui tem um painel de 1,20, aqui outro. Ancorados nas paredes. Ok? Nesse momento é o momento que eu decidi dividir o curso. Nessa primeira etapa, essa apresentação geral do sistema construtivo. E antes da gente fazer essa pausazinha rápida, quero abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação a isso que foi dito, daqui a pouco a gente vai falar do processo construtivo. Opa, Gabriel, tá Opa! bem legal aí. Eu acho que todo mundo está gostando aí bastante da apresentação desse curso. E eu vou fazer uma pergunta aqui que a Flávia, ela queria saber da norma de desempenho. Eu sei que tu falou um pouquinho do SINAP, né? Sinat. SINAT, isso, SINAT e como funciona para você, que números você vai acatar, mas se você puder comentar um pouquinho das normas de desempenho e como tu usa no dia a dia, no físico mesmo. O sistema construtivo em EPS, conforme apresenta alguns laudos, quem quiser pode me procurar depois, posso apresentar isso através da Monolith Brasil. É um dos únicos sistemas que atende de fato a norma de desempenho. A norma de desempenho, existe uma discussão tremenda no Brasil em relação aos sistemas construtivos, porque o pessoal tem buscado exigir isso e aplicar aos sistemas inovadores, quando na verdade os sistemas tradicionais não atendem. Tijolo, por exemplo, é uma dificuldade tremenda de atender a norma de desempenho. O SINAT número 11, que é o que eu comentei, sugiro vocês lerem depois lá, ele mostra justamente os requisitos que esse sistema em EPS, né, de painéis monolíticos em EPS, deve atender para mostrar o seu desempenho e a sua qualidade e o atendimento à norma de desempenho. Em relação à estrutura, o cálculo leva em consideração a norma de desempenho, tem lá o anexo A da norma de desempenho estrutural, onde mostra a modelagem numérica que pode ser é feita para se chegar à conclusão da resistência de projeto, por exemplo, e todos aqueles fatores de isolamento térmico, isolamento acústico, né, desses confortos que a norma de desempenho exige, também é possível de ser atendida com o painel monolítico. E tem laudos já realizados no Brasil que demonstram isso daí. Mais alguma? Bacana, muito bacana. Eu acho que nesse momento nenhuma. Tu vai continuar agora e esperamos bastante conhecimento ainda. Tá bem legal. Você acha, não sei se o pessoal quer dar uma pausa ou se tocamos direto? Eu tô tranquilo. Eu acho que fica por você. Se quiser tocar direto, pode tocar. O pessoal aguenta. Então vamos. Bora lá. Deixa eu voltar aqui pro slide. Me confirma aí se não vai ficar preto a tela de novo. Não, pra mim não tá preto e tá a letra certa. Ok. Vamos adiante. Adianto para vocês que não vai ser possível, naturalmente, abordar todo o passo a passo e como se executa, justamente uma introdução ao sistema construtivo. O curso Monolith tem mais de 14 horas de duração, então aqui em 2 horas não é possível de trazer tudo, nem pinceladamente. Então eu fiz alguns recortes que eu creio darem um panorama de fato geral. E para começar essa parte do processo construtivo, eu trago mais um vídeo da MDUI, um vídeo muito sucinto, mas muito didático, que mostra de fato todas essas etapas do processo construtivo. Então, olha só. E a gente vai comentar um pouco mais sobre alguma dessas etapas. O painel vai assim para a fábrica, então, ou melhor, para a obra. A fundação é geralmente do tipo radier, que é uma laje simplesmente apoiada sobre o solo, muito mais fácil e prática de ser executada, mas também pode ser construído sobre fundações convencionais, de baldrames, sapatas, etc. E os painéis eles são vinculados, ancorados à fundação pelas chamadas barras de ancoragem, que nada mais são do que vergalhões cortados ali na medida de meio metro e colocados em zigue-zague dos dois lados dos painéis e serão amarrados com arame recuzido mesmo ao painel. Então você utiliza um adesivo estrutural nessa ancoragem ou utiliza um vergalhão um pouco mais espesso para ele ficar justo ali. Até porque
comento aqui, a função da barra de ancoragem não é tanto a tração na vertical ou segurar o painel verticalmente, mas uma trava horizontal. Ele funciona como uma rótula na concepção estrutural, no diagrama de corpo livre. Sempre começa-se pelas quinas, para dar essa rigidez nas duas direções, as duas direções ficam travadas, como eles estão fazendo aqui. E aí vem o processo de grampeamento, ou você faz mesmo com arame recozido e uma turquesa, como é mais comum aqui no Brasil. Mas tem ferramentas de grampos, como essas aqui. Olha só, a emenda dos painéis já vem prontas com os transpasses. E possui aqui as malhas angulares que você precisa colocar nos cantos, para garantir essa continuidade das malhas. Então, um painel encontrou com outro, é preciso ter uma malha de emenda de canto por dentro e por fora. O segredo é entender esse conceito. Deve haver a continuidade de malhas. Então, se você chega numa ponta que vai ter um requadro, por exemplo, tem que ter uma malha ali, para que uma face vá sendo preenchida por malha e continue para que dê essa continuidade na malha. Então, está aqui a malha angular sendo colocada nessa quina. Olha só, tanto por dentro quanto por fora. A malha plana é utilizada como band-aids, como ficou conhecido aqui no Brasil, que são essas malhas colocadas na diagonal para evitar aquelas fissuras, né, que geralmente acontece no sistema convencional por falta de verga e contraverga. A malha U, que é colocada nas aberturas por conta do requadro, para que o requadro tenha uma malha também, protegendo a argamassa. As lajes são executadas simplesmente com o painel deitado. Ops. Deixa eu voltar aqui. Com o painel deitado e com um pequeno afastamento da parede, porque isso faz com que seja possível continuar o reboco. Olha só, que ele fica com uma distancinha ali, ó. Você continua o reboco até em cima. Ele não tem o reboco quebrado, você não encosta um EPS no outro, porque isso mataria a continuidade do reboco. Olha lá o espaçamento. A gente precisa imaginar as paredes estruturais, né? É um tipo de alvenaria estrutural, mas você pode imaginar com um pilar. Então você não pode morder o pilar no meio do caminho, cortar ele no meio do caminho. A parede precisa continuar com esse reboco até em cima, independente da quantidade de pavimentos que a edificação possua. Então percebam que é uma montagem simples e bastante rápida de se fazer. É montar os painéis e colocar a malha onde seja necessário. Você pode utilizar em reformas também, mesmo unindo a paredes de tijolo ou a parede de sistemas convencionais, colocando ali as barras de ancoragem e após argamassado você não vê diferença em relação ao sistema convencional. Inclusive essa é uma vantagem muito interessante do sistema, de ele parecer com o sistema convencional, justamente porque ele tem ali aço e argamassa. Então, ele casa muito bem com o concreto armado, casa muito bem com uma parede de tijolo, por exemplo. Você acaba não vendo diferença nessas ligações. O que não acontece, por exemplo, no caso de drywall, não é? Você percebe que é uma parede diferente quando você, muitas vezes até visualmente, né? Mas quando você toca nela, você percebe isso bem facilmente. E aí, após a montagem dos painéis, vem a passagem das instalações, que você pode fazer primeiro a demarcação com uma tinta spray, e aí depois vem com um soprador térmico, que é uma ferramenta que lança um ar quente para derreter o EPS. E o EPS derrete apenas naquele trajeto ali para que seja possível você colocar as instalações prediais. Para o caso das tubulações rígidas, como ele está fazendo agora aqui, é necessário cortar em alguns pontos. Não tem problema, você apenas precisa substituir aquela malha que foi retirada. Então você coloca uma malha ali para manter, lembra? Aquela continuidade de malha. Mas a maioria das tubulações, como é o caso das elétricas, não há nenhuma necessidade de se cortar malha. É claro que o ideal é sempre se evitar cortar, se mexer na estrutura, mas no caso de tubulações rígidas, pode ser feito. Após fazer a canaleta, é muito fácil de passar essas tubulações corrugadas. Então, com isso, os painéis com as instalações passadas, com os painéis travados, no prumo, tudo certinho, vem a parte de argamassa, que pode ser feito com uma projeção contínua ou com caneca projetora, que é o que é mais comum, não só no Brasil, mas mundo afora. A caneca é muito prática de ser utilizado e exige pouca manutenção, diferente do caso de máquinas, né, de motor
de projeção via mangote, né, projeção contínua, que se não é uma equipe especializada, fica entupindo, dá alguma manutenção e são máquinas extremamente caras. A caneca resolve muito bem os problemas. Não é uma argamassa que é possível de ser executada com colher de pedreiro no sistema convencional. Não dá. Muito problema que acontece nas obras no Brasil é porque os construtores insistem em fazer a argamassa se adaptar à colher de pedreiro, se adaptar à técnica de pedreiro. E não é isso que deveria acontecer. O que deveria acontecer é a técnica do pedreiro se adaptar à argamassa. Então é uma argamassa que vai pouquíssima água. A relação água-cimento fica ali em meio, 0,5, 0,52. Então, mais ou menos o que você tem de cimento, metade você vai ter de água. Então, fica uma argamassa mais seca mesmo, mais rígida. Então, se você joga ela na colher, ela vai bater na parede e cair. Tem que ser feito com uma projetora como essa, porque daí ela vai jorrando essa argamassa aos poucos e vai construindo ali, fazendo pegar com qualidade. Então, para que seja o traço adequado, é fundamental que seja por projeção o lançamento dessa argamassa. No caso da colher de pedreiro, qual é o erro que geralmente se comete? Se adiciona muita água, então a massa fica muito mole para você poder jogar aquela quantidade via colher e ela vai colar um pouco na parede, você deixa secar um pouco, depois você vai e joga de novo. Então isso é um problema que acarreta realmente as patologias de fissuras. Assim, com a coneca, você tem uma argamassa mais rígida e você consegue executar a sua parede só com duas camadas que na verdade serão uma única. Vou explicar isso mais adiante. Olha só, a laje também é realizada assim. E aí a parte de reboco são procedimentos convencionais de sarrafeamento, desempenamento, reguamento, não é? Não tem diferença nenhuma. Por isso que eu comentei lá no início que não precisa de uma mão de obra especializada. São pedreiros convencionais. Eles só vão ter que aprender a colocar painel no lugar certo, que é muito simples de fazer. E as malhas, não é? A parte de argamassa não muda, é só o traço, mas usa betoneiro, usa as ferramentas convencionais de pedreiro, usa régua de pedreiro, prumo e nível, etc. Não há necessidade nem de ferramentas especiais, a não ser a caneca projetora, que é um pouco diferente, né? Poucos utilizam no sistema convencional, mas de resto não há nenhuma necessidade nem de mão de obra especializada, nem de equipamentos caros para que você possa construir em EPS. Então é muito fácil de uma equipe de obra aceitar essa tecnologia, por mais que seja inovadora, porque continua sendo ferro e aço, ou melhor, ferro e concreto, aço e concreto, que é algo que os pedreiros nas obras convencionais já estão acostumados a lidar. Então é muito fácil deles aceitarem. Pedreiro só precisa saber prumo, nível, argamassa, que são coisas que eles já estão acostumados a fazer. Então olha só. É um sistema que vai muito bem, especialmente quando você tem continuidade entre as paredes, em caso de múltiplos pavimentos. Aí ele é perfeito. Agora, quando as paredes não coincidem, aí você vai precisar fazer alguma viga de transição por conta disso. Você deve lembrar que é um sistema semelhante à alvenaria estrutural. As paredes é que suportam carga, então precisa haver essa continuidade entre elas. É muito interessante também a facilidade com que esse sistema tem de aceitação cultural. Diferentemente de outros sistemas, como alguns sistemas que são comuns nos Estados Unidos, não ganham significativo espaço no Brasil porque são sistemas completamente diferentes, né? Wood frame, steel frame, são aparafusados. O brasileiro não gosta de bater na parede e ver a parede oca. Aqui não, aqui a obra acabada não tem diferença de uma edificação convencional. Você bate na parede e sente um negócio bastante firme mesmo. Então, acredito que seja um dos principais motivos pelos quais o EPS tem se difundido tão grandemente no Brasil, diferente dessas outras tecnologias que eu mencionei. Então aqui, adentrando brevemente algumas dessas partes que eu recortei aqui para conversar com vocês, algo que eu não aborde aqui, você pode perguntar, pode anotar aí e perguntar no final do nosso mini curso. A primeira etapa, que é bem característica do EPS, a fundação não é tão diferente, né? A não ser o radier, mas também se faz em alguns lugares radier para edificação convencional. Então, o ponto que começa a se distinguir mesmo a tecnologia está nas barras de ancoragem,
que são feitas essas perfurações em torno aí de 10 centímetros no radier ou numa viga baldrame, por exemplo, apoiada em sapata, para colocar essas barras de ancoragem. Que a sugestão é a utilização de barras de 6,3, são colocadas dos dois lados em zigue-zague, por fora da malha. Eu vejo alguns construtores colocando por dentro. Isso é ruim para o processo construtivo mesmo, porque acaba forçando o painel, puxando ele para um lado, para o outro e acaba dificultando na hora de você dar o prumo. O ideal é você deixar essas barras de ancoragem, no caso do painel que tem aqui 9,5 de distância entre as malhas, deixa uma distância de 10 centímetros entre as barras de ancoragem, porque daí o painel entra folgado ali no meio, não tem nada forçando ele a se inclinar para um lado nem para o outro. Então fica fácil de você dar o prumo e garantir que ele vai ficar no prumo. Então, barras de meio metro de comprimento, você pode colocar a cada 40 centímetros de distância, 40 centímetros de cada lado, em zigue-zague. E amarração, 2 pontos de amarração é suficiente, aqui em cima, outro mais aqui embaixo, tranquilo. Então, em zigue-zague, o que eu quero dizer é isso daqui, ó. Então, você tem aqui 40 centímetros está a outra do mesmo lado, mas aqui na metade do caminho tem a outra linha de zigue-zague começando. E a de lá está a 40 centímetros também. Você pode utilizar uma broca número 8 para fazer essas furações e utilizar o vergalhão de 6,3, que é a minha indicação, porque é um vergalhão mais maleável, fica mais fácil de você colocar o painel e amarrar, se precisar mexer um pouco nesse vergalhão. Mas, e você utiliza, no caso, se desejar o vergalhão de 6,3, você utiliza daí um adesivo estrutural, o famoso compound, para preencher ali e ele não ficar frouxo naquele buraco de 8 para um ferro de 6,3. Mas você pode utilizar um vergalhão de 8 milímetros, sendo fincado numa furação de 8. E aí você vai precisar marretar, como o sujeito está fazendo aqui, então ele vai ficar bem firme ali também. Neste caso, não precisa o compound. Via de regra, esses são procedimentos padrão, mas é possível que um calculista, para um caso especial, prédio maior, né, com necessidade de considerações mais complexas, que peça que essas barras sejam executadas de uma maneira diferente. Não há nenhum problema quanto a isso. E isso é o que se executa geralmente para edificações térreas, sobrados, edificações de um modo geral. Então, olha só, uma vista superior, olha o zigue-zague como acontece. Essas duas linhas demarcadas aqui nas paredes, né, nós temos 4 linhas, 2 de cada lado. É justamente a espessura do reboco. Então você já vê que a barra vai ficar dentro do reboco. Isso é muito importante. Eu falo isso para os meus alunos. O quanto é importante, nesta largada da construção em EPS, você desenhar tudo na fundação. Deixa a fundação bem limpinha, faça como esses dois homens estão fazendo aqui, ó. Desenha no chão as paredes da sua edificação. Aí dá o espaço adequado, marca lá a linha, né, 10 centímetros entre elas, no caso deste painel, para fazer a alocação das barras de ancoragem. Já tenha definido ali, desenhada, qual a espessura da parede, porque você já vai controlando e garantindo que a sua parede vai ficar na espessura adequada desde o início. Essa parte aqui é fundamental e é a parte que você precisa exigir maior zelo da sua equipe. Né? Geralmente pedreiro, pessoal de obra não gosta muito desses desenhos, né? De ser mais zeloso, mais cuidadoso, mais delicado. Eles acham que é ser delicado, né? Desenhar e tal. Mas você precisa mostrar para eles a importância de fazer esse desenho, porque o desenho você pode apagar e refazer quantas vezes quiser. Depois que você furou toda a edificação, botou os vergalhões, começou a colocar painel, é complicado você descobrir que algum canto não ficou com 90 graus ou não ficou no esquadro adequado. Então é no desenho que você já vai verificando as dimensões dos cômodos, os ângulos, né? Se é ângulo reto que você quer ali mesmo, o esquadro está adequado, para que depois de colocadas as barras de ancoragem, nos painéis você necessite apenas cuidar do prumo, porque o alinhamento já vai estar dado e já vai estar garantido pelas barras de ancoragem. Então olha lá. No processo de distribuição dos painéis, com as barras já prontas, como eu falei lá no vídeo, você deve começar sempre pelas quinas, para não precisar utilizar escoras. Então olha só, você coloca lá os dois painéis no canto e aí decide para que lado você vai seguir com a sua montagem, ou para os dois lados, se você tiver equipe para isso. Mas começa por um canto, porque aqui você já tem rigidez nas duas direções, X
e Y. E você segue adicionando o painel, e quando chega uma outra quina, uma outra parede que você vai ter na sua arquitetura, já coloca um painel. Ainda que você não vá seguir montando este cômodo. Por exemplo, você quer seguir com essa parede conforme eu estou fazendo aqui. Pode seguir, mas se ali tem uma parede, aproveite ela para já colocar uma quina e não precisar de uma escora neste ponto aqui. Porque num paredão longo como esse daqui, certamente o meio vai ficar mais mole, o vento vai balançar mais e vai exigir que você trave aquilo ali com uma escora. Mas se tem uma quina, ele já fica bem rígido. O objetivo é você sempre utilizar o mínimo de escoras o possível. E aquela questão da monoliticidade, da qualidade, da rigidez do painel, tem um impacto direto nessa etapa de montagem dos painéis também. Porque um painel mole, ele vai ser difícil de você manter ele no prumo. Alguns colocam uma barra horizontal em cima, um metalon, uma barra de aço, uma barra de steel frame, né? Ou até treliça, bota em cima para manter eles alinhados, né? Esses painéis. Outra barra no meio, outra barra mais embaixo. E é absurdo, você entra numa obra dessa, tem madeira para todo lado, fazendo X, fazendo mão francesa no chão, porque ele puxa de um lado, ele dobra do outro, e assim ele vai tentando deixar o painel reto, mas ainda assim você olha um paredão, ele está fazendo assim, ó, por causa da dificuldade. Então um painel firme, rígido, exige muito menos escoramento e garante para você qualidade na espessura da tua parede e a qualidade do teu reboco final. Antes de amarrar, você deve sempre verificar o prumo, porque neste processo aqui que você vem distribuindo os painéis, você coloca um outro painel e amarra. Não faça isso automaticamente, ainda que seja numa linha reta, sempre verifique o prumo, nos dois sentidos, tanto perpendicular à face do painel, quanto na horizontal, na longitudinal, na lateral do painel, na cabeceira do painel, porque ele pode estar tanto assim, nesse sentido, quanto assim também. Então você precisa ir controlando isso, especialmente quando o radier ou a fundação não está bem planinha, vai acabar gerando diferença de apoio. Então às vezes você vai precisar colocar você pode cortar um pedacinho de EPS, por exemplo, e colocar embaixo um calçozinho para levantar, e você vai controlando isso através do prumo. A forma mais prática de fazer isso é utilizando uma régua de nível. Você pode utilizar sim o prumo de pedreiro, mas ele é um pouco mais demorado e pouco prático, né? Então tem uma régua de nível longa, de modo que você possa simplesmente encostar na parede, olha só, e a bolinha ali, a bolha, já mostra para você que se está no nível ou não. Então está no nível, ok, você pode amarrar um painel no outro, pode colocar malha complementar e etc. Pode enrijecer aquela montagem. As ferramentas mais comuns são arame recozido mesmo, né, que você vai utilizar como material, e a ferramenta a turquesa, que se utiliza para amarrar estruturas convencionais de aço, não é? Mas algumas diferenciais que geralmente aparecem é esse Yanner 8 ou Wire Twister, que é uma ferramentinha prática. Meus pedreiros gostaram, utilizam, outros não gostam, não se adaptam. Você pode comprar uma ferramentinha também de grampo. É difícil de encontrar, nem todas se adequam em relação ao tamanho, mas você pode fazer uns testes aí, ver que melhor se adequa a você, ou seguir com a turquesa também, não tem problema nenhum para esse processo de amarração. Então olha aqui esse exemplo que eu falei, ó. Vai deixando as quinas, ou aqui embaixo também, ó, e depois você entra e faz as paredes internas. Você pode montar primeiro as externas e vai deixando as quinas, mas você também pode fazer por cômodos. Então você poderia ter fechado um cômodo aqui, depois faz o outro cômodo, enfim, a importância está em você trabalhar com as quinas. Outro detalhe importante que está relacionado tanto à produtividade da sua obra, da sua produção, quanto na diminuição dos desperdícios, é você montar os painéis já deixando as armaduras prontas. Desculpa, as aberturas prontas. Então olha só, comecei lá por uma quina, na sequência ali eu tenho uma janela. Opa, eu vou lá, meço a parte, qual é o comprimento daquela janela e a altura do peitoril. E você pode colocar um painel deitado, corta ele a parte de cima a baixo e coloca ele deitado. É muito mais fácil de você reaproveitar uma peça se você corta ela de cima a baixo, que você pode colocar até numa continuidade de parede o que sobrou.
Muito difícil é você reaproveitar um recorte proveniente de uma janela, que você cortou a janela mesmo, como muitos fazem. Fecha lá a parede, marca lá a janela e corta só aquele retângulo da janela. É muito difícil você utilizar esse retângulo. Muito melhor você trabalhar com os painéis, cortando ele de cima a baixo, por exemplo, ou em uma determinada região no sentido perpendicular, já pensando onde vai colocar. Então, nesse caso aqui da janela, eu já coloquei ele deitado ali, coloco o painel do outro lado em pé normal. Às vezes é possível você utilizar um painel só, a depender da abertura, né, da janela, embaixo e outro em cima. Então, vou lá e coloco a bandeira, a parte de cima. Assim você tem um melhor, muito melhor aproveitamento do material. Então, olha só aqui a quina. Então, aqui a ideia é fechar o cômodo. Olha só. Aqui tem uma porta, então, da mesma forma, vem a bandeira. Você não fecha ali a porta e depois faz o recorte. Nenhuma abertura. A não ser, claro, aberturas muito pequenas. Então, tem algumas aberturinhas, por exemplo, de janela de banheiro, 30 por 40, 50 por 50, dependendo do caso, vale a pena sim, por conta dessa dificuldade, né? Às vezes não dá a largura de um painel, você vai ter que colocar um painel e alguma coisa, enfim, é melhor você cortar um pedacinho pequeno, acaba sendo mais rápido. Mas para aberturas convencionais, portas e janelas maiores, a prática é já deixar prontas. Olha só aqui, ó. Pode ver que já tem a bandeira ali em cima, que é um painel deitado. E na verdade essa é a melhor forma de se utilizar mesmo o painel no caso de bandeiras, que é o painel deitado, porque com o painel deitado é onde você tem a maior resistência para o painel funcionar como viga. Porque independente da ondulação, todos eles têm ondulação neste sentido aqui. Ou seja, você tem mais argamassa neste sentido e teoricamente mais aço, porque geralmente no outro sentido, nos fios horizontais, você tem menos aço. Então o painel deitado é onde você tem mais aço e é onde você tem mais argamassa resistente. Então ele funciona bem como viga deitado. E é justamente o caso das bandeiras de portas e janelas. São vigas, né? Ela funciona como viga. Então, se você apoia uma laje aqui em cima, a resistência do painel que você viu lá por metro, de 130 toneladas por metro, você não tem essa resistência aqui em cima de uma abertura, obviamente. Você tem aqui uma viga em cima dessa abertura que vai suportar essa laje e essa viga de painel, por sua vez, vai mandar para as paredes laterais. Então, é até interessante que seja, de fato, o painel deitado para ter maior resistência. Aqui é a malha de transpasse, então você encosta um painel no outro, né, nesse processo de montagem, e não precisa encher de arame recozido. O objetivo do arame recozido é ser apenas uma armadura construtiva. Então, alguns pontos ali apenas para deixar ele firme, para não abrir, deixar as malhas realmente juntas e você vê que segurou bem o sistema. Aqui há uma orientação, mas você pode levar isso no bom senso, ficou firme ali. É a argamassa que depois vai solidificar ou unir essas emendas, e não necessariamente o arame recozido, que nem tem tanta resistência para isso. Mas tem aqui uma orientação, você coloca na diagonal aqui essa amarração, pula 4 gomos, coloca de novo e assim por diante. Aqui você já pode observar as malhas complementares. Você tem a malha angular de canto aqui nos painéis parede e também a malha angular atuando aqui na união da laje de painel com a parede. A malha tipo U, fazendo o papel aqui de malha de requadro nessa abertura de porta, e a malha plana fazendo o papel de malha diagonal anti-fissuras. Então são 3 tipos de malha: malha angular, malha plana e malha U, que é a malha de requadro. Todas elas para dar essa continuidade da malha por onde quer que você passe pelo painel, por onde quer que você veja. E a malha plana também serve para recuperar regiões que foram cortadas para passar tubulações, por exemplo. E por fim, a última etapa de armaduras no sistema, porque você precisa montar ele. Se for mais pavimento, você vai montar sempre o térreo completamente, colocar a última etapa são as barras de transpasse, né? São semelhantes às barras de ancoragem na fundação, mas são barras de ancoragem entre pisos, né? Barras de transpasse, que vai unir o pavimento de cima com o de baixo. Também são vergalhões de 6,3. Então a última etapa de malhas é você montar essas
barras de ancoragem entre pisos, neste caso com 1 metro de comprimento, também são barras de 6,3, mesma coisa a cada 40 de distância, em zigue-zague. Vai dar 2 pontos embaixo, 2 pontos em cima, semelhantemente ao que foi dito sobre as barras de ancoragem no radier. E, por fim, vai colocar os vergalhões longitudinais, que são vergalhões de 6,3. Então, olha aqui esse vídeo. Longitudinais são estes aqui, ó. Estes longitudinais, no topo da parede de painel, é que vai delimitar o nível do teu reboco. Porque antes de partir para as lajes, geralmente vigotas, né, que a gente faz no Brasil, antes de partir para as lajes de vigota, você precisa deixar o reboco do térreo completamente pronto, embolso e reboco, deixar as paredes todas rebocadinhas, alinhadas lá em cima. É um erro grave que eu vejo também em muitas obras, deixar aqui irregular, alguns deixam até o EPS aparecendo. Não, esse vergalhão ele vai servir como uma cinta embutida, vai formar uma viguinha, depois vai ter 2 em cima também, para garantir essa conexão entre laje e painel, para formar de fato uma rótula ali. Mas também ele serve para definir o nível e o alinhamento horizontal superior que o nosso reboco vai ter. Então, assim, trabalhando tudo no nível, com essa barra horizontal, você não vai ter dificuldade na hora de colocação na hora de colocar as vigotas, as lajes, porque elas vão estar se apoiando sobre uma região nivelada e com o reboco pronto. Então, adiciona ali essas 2 barras longitudinais. Passando de novo. Amarradas por fora também, igual o que acontece na fundação com as barras de ancoragem. Está tudo montado, a gente poderia falar aqui também, não coloquei neste ponto a parte de falar das instalações prediais, né? No vídeo lá deu para ter um panorama sobre isso. Também não vamos falar aqui da parte de escoramento dos painéis, né? Estou indo passando pelas questões assim mais relevantes. Mas basicamente neste ponto os painéis estão montados, estão no prumo, estão com todas as armaduras complementares postas, as 3 malhas e estes vergalhões no topo dos painéis. Então, as instalações passadas, não é? E tudo esquadrejado, tudo no prumo. E estamos chegando agora na argamassa, que é um outro ponto crítico e sensível do sistema construtivo que você deve se atentar bem. Antes de chegar na argamassa, é muito importante você dar uma revisão geral. Medidas, distâncias dos cômodos, pegar alguns cantos e verificar a angulação, verificar se está no esquadro, apenas para garantir, porque às vezes o próprio vento mexe se ela não estiver bem travada, ou às vezes no próprio processo de travamento, de escoramento, o pedreiro acaba empurrando um pouquinho uma parede, puxa uma, acaba mexendo na outra e não reparou. Então verifique isso, porque se as paredes ficarem tortas, né, inclinadas, fora do prumo, você vai precisar engrossar na massa. Então a gente deve cuidar, porque existe até uma máxima, digamos assim, entre os pedreiros que diz, né? Tira na massa, corrige na massa. E essa mentalidade deve passar longe do nosso sistema construtivo, porque é um sistema que vai bastante argamassa. A argamassa não é só aquela casquinha de reboco que vai no tijolo, é uma argamassa estrutural. Vai 3 centímetros de argamassa dos 2 lados, ou 3,5, depender do caso, se quer que a parede fique com 15. Então tem que cuidar realmente com o alinhamento, deve estar o mais perfeito possível para que a argamassa dê na espessura adequada e você não tenha desperdício fazendo uma espessura maior e nem problemas com fissuras, porque também o excesso de argamassa faz com que a argamassa se distancie da malha, o que propicia o aparecimento de fissuras. Então, verifica tudo isso, verifica se não tem nenhuma malha que dobrou e está aparente e após o reboco ela vai ficar exposta. Então, veja se não tem nada que está atrapalhando o reboco de ficar fininho. Olha só, você pode utilizar um nível de mão pequeno associado com uma régua, como é o caso aqui, mas precisa verificar estes prumos. E aí, a gente chega na parte de argamassa estrutural. O traço genérico, que é dito na literatura internacional, e mesmo nos próprios treinamentos internos da MDUI, é o traço 1:3 ou 1:4
em volume. Então, se você vai pegar um saco de cimento, que pegue 3 sacos de areia, por exemplo. Se você vai pegar um balde de cimento, 3 baldes de areia, de agregado, ou 1:4. É claro que isso aqui tem uma interferência na resistência. 1:3 é um traço mais resistente, que vai dar lá os seus 25 MPa. 1:4 vai dar um pouco menos. A relação de água-cimento, como eu comentei, não pode ser superior a essa relação de 0,5, 0,52. Vocês, acredito que são da engenharia, sua maioria, sabe que o fator água-cimento tem um impacto fundamental na resistência, né? Se você coloca muita água, cai a resistência. Você precisa ter um fator água-cimento adequado para que tenha, de fato, uma resistência adequada. Em relação ao agregado, o sistema se difunde por todo mundo justamente porque ele não depende de um agregado em específico. Ah, tem que ser areia fina, tem que ser areia média, pode ser um pó de brita, pode ser uma areia grossa, pode ser qualquer agregado, desde que a partícula não seja ali superior a 6 milímetros, porque vai atrapalhar ela entrar por detrás das malhas. Mas, via de regra, você pode utilizar qualquer agregado desse. Há um procedimento de dosagem prática que você pode adotar para garantir a relação água-cimento, independente do agregado e da umidade que ele é presente também que você vai utilizar. Então, mas eu posso dizer, claro, que o material ideal é aquele que possui uma boa distribuição granulométrica, né? Naquela curva granulométrica, nas peneiras, né? Que tem uma boa distribuição granulométrica, que tenha várias partículas. Então você pode utilizar, buscando esse traço ideal, tem um agregado ali com, se é uma parte para 3, dessas 3 partes, usa uma fina, média, um pouco de grossa, ou uma fina, 2 médias. Você pode fazer os testes, até porque essa nomenclatura, né, esse tipo de material varia Brasil afora. Às vezes em algum lugar considera fina, outro já acha que é média. Então isso não impacta muito na qualidade e nem na resistência, desde que a relação água-cimento seja atendida e esses outros fatores também. Um traço entre esses valores aqui implica em ter uma quantidade de cimento entre 350 a 400 quilos por metro cúbico. Então aqui você já percebe a densidade que essa argamassa vai apresentar, a resistência que ela vai apresentar, se você comparar isso com o concreto. Então o concreto aí de concreteira, né, de 400 quilos por metro cúbico já se aproxima lá de um concreto de 40 MPa, 45 MPa, não é? No caso da argamassa que não tem o agregado graúdo, ela fica ali na faixa dos 20 a 25. É necessário utilizar fibras de polipropileno, ou de polietileno também, que são fibrinhas, né, de plástico, que tem esse comprimento aí de 1 centímetro, 1,25 centímetro, que elas não têm em si mesmas uma propriedade ou uma finalidade estrutural aqui, mas uma finalidade anti-fissuras. Se você não tem, não consegue, paciência, pode fazer sem, ela não tem essa necessidade estrutural, mas é bom utilizá-la, é recomendável, de modo geral, que se utilize para evitar aparecimento de fissuras, porque a gente tem aqui uma argamassa muito forte, é uma argamassa que vai sofrer, muito forte significa muito cimento, então é uma argamassa que vai sofrer muitas tensões de retração. Ela vai, pela própria hidratação do cimento, ela vai perder água com grande velocidade, ela vai acabar se comprimindo, retraindo, e as fissuras acabam atuando nesse processo de segurar essas retrações e ajudar a se evitar fissuras, tá? Então, mais ou menos 100 gramas por saco de cimento é o que você vai utilizar. E o único aditivo que é utilizado no traço da argamassa é um aditivo plastificante. Não há nenhuma necessidade de você utilizar aditivo adesivo, que tem se tornado até comum no Brasil. Eu vejo em muitas obras e muitos vídeos na internet indicando utilizar aditivo adesivo, o famoso Bianco, por exemplo. Não há nenhuma necessidade de se utilizar isso. Muitos especificam a utilização desse tipo de adesivo porque não conseguem fazer o traço adequado e não conseguem fazer a massa colar no EPS. Então, tem que utilizar adesivo para colar no EPS, mas esse tipo de aditivo é bastante caro, não há necessidade nenhuma. Só um plastificante, que é um aditivo redutor de água. Sem o plastificante é muito difícil você conseguir uma boa trabalhabilidade da massa e um fator água-cimento reduzido como este aqui. Tá? Então dá em média 150 ml por saco de cimento. Acho que aqui está ok. Com a argamassa pronta,
É mais ou menos este aqui o ponto da massa que ela deve ter. Ela não vai esparramar, encher o carrinho e se espalhar na horizontal. Ela vai acabar montando, formando um montinho como esse daqui. Fica meio rígido mesmo. E aí você pode fazer teste para conferir isso daqui. Pode levar ela com uma caneca projetora, chegar na parede a 10 centímetros de distância, aperta a caneca para ela fazer jorrar essa argamassa. Se estiver com dificuldade de sair da caneca, volta para a betoneira, bota mais meio litro de água, por exemplo, e anota, né, no processo de dosagem, porque você, quando for repetir esse traço, você precisa sempre repetir com a mesma quantidade de água, senão você vai afetar a resistência da argamassa. Então você volta lá, bota mais meio litro de água apenas, tem que ser assim, de pouquinho em pouquinho, para você chegar na quantidade de água ideal que é necessário ali. Volta com a caneca projetora, aperta lá 10 centímetros de distância do painel, mais ou menos, aperta e segura. E verifica se é possível você construir um calombo na parede mesmo. Ela vai construir um calombo mesmo na parede de argamassa de 6, 7 centímetros. Então ela vai grudar no painel e vai construir ali uma camada espessa, 7, 8 centímetros às vezes chega, sem cair. Isso mostra que ela está com uma boa pega, com uma boa trabalhabilidade e coesão entre as partículas. Então é o ponto da massa para você aplicar. Tem um procedimento de dosagem prática também, que não é possível, por conta do tempo, abordarmos aqui. Mas este é o aspecto que a argamassa chega. O processo de execução das camadas de argamassa no painel são essas. Primeira coisa de tudo, execução das mestras ou das guias. É muito comum esse erro Brasil afora. O pessoal primeiro faz o chamado emboço ou chapiscão, alguns chamam chapiscão, chapisca todo lá o painel, chega até a malha e tudo mais, o painel fica cinza, né, só de argamassa, e depois vem fazer as mestras. E isso é motivo para ocasionar paredes grossas. A primeira coisa para você garantir a espessura da sua parede e a qualidade do seu reboco é a execução das mestras. E elas, por sua vez, já são executadas com a argamassa estrutural mesmo, a própria argamassa que vai compor esse reboco. A massa é a mesma, pessoal, do início ao fim. Não tem um traço para o emboço e outro traço para o reboco ou outro traço para as guias. É a mesma argamassa. Se você tem a preocupação de no reboco ficar muito grosso, né, muito grosseiro o acabamento, você pode utilizar mais de areia fina no processo de dosagem, mas faça isso desde o início, desde o emboço estrutural também. O traço deve ser único, porque é como se você quisesse utilizar num pilar metade do pilar de um concreto X e um concreto Y. Você não pode fazer essa mescla. A mesma coisa na parede, a argamassa é estrutural, então toda aquela espessura de 3 centímetros ou 3,5 que você vai ter tem que ser feito por um mesmo material, por uma mesma argamassa, então não se varia o traço. Então, feita a execução das guias, você definiu ali a espessura da sua parede. Claro que você vai fazer isso com um processo normal de execução de guias, vai colocar lá uns taquinhos, como os pedreiros geralmente fazem. Pode passar uma linha ao longo de toda a parede para ver se todo aquele reboco vai cobrir, se aquele reboco que você está prevendo vai cobrir todo aquele alinhamento de parede. Definiu essas espessuras através de linhas. Ah, ok, meu reboco vai ficar aqui. E coloca a linha ali, esquadreja a linha, tudo mais. E aí você faz os seus tacos com base naquelas linhas e preenche aquelas faixas, né, que são as mestras. E o aspecto vai ficar semelhante a esse daqui. Então aqui você já tem a garantia, não, tá aqui, minha parede vai ficar com essa espessura, 14, 15, independente que se você tenha notado alguma ondulação no meio do caminho que não ficou perfeito, um alinhamento e prumo, não tem problema. Na argamassa você corrige aquilo dali, mas você vai saber disso já na execução das guias, das mestras, porque daí você vai definir, vai fazer a parede um pouco mais grossa ou um pouco mais fina em algumas regiões e mais grossa ali. Então aqui é o momento da decisão. E a execução da argamassa propriamente dita é realizada em duas camadas, emboço e reboco. No entanto, o espaço de tempo de execução entre elas é muito pequeno, em torno ali de 2 a 3 horas, para que elas formem uma única camada. É muito complicado executivamente você fazer as duas camadas de uma vez só, com uma só projeção, fazer a espessura adequada, sarrafiar, reguar, etc. Então, só por uma questão prática e de produção, a gente divide em duas camadas. O emboço estrutural cobre ali a malha,
em torno de 2 centímetros, se a camada ali vai ser de 3, né, a espessura de cada lado da parede de argamassa vai ser 3, você faz ali o emboço até 2 centímetros mais ou menos, e você vai controlar essa espessura do emboço já a partir das guias. 2 ou 3 horas depois, assim que ele apresentar uma secagem, né, não chega a secar, mas um aspecto adequado, né, para receber a próxima camada, você já aplica outra camada. Claro que isso vai depender das condições climáticas, né, se choveu, se está chuviscando, se está um sol muito forte. Então você vai controlando com o aspecto do emboço. 2 horas depois, numa zona muito quente, ele já vai estar pronto para receber o reboco. E antes de chegar com o reboco, você dá aquela molhadinha padrão que os pedreiros já sabem, né, que é de praxe. Isso para que as duas camadas formem-se em uma única. Você não pode, isso é outro erro muito comum, fazer a primeira camada em um determinado momento e fazer a segunda camada, que é o reboco, somente semanas depois ou meses depois. Porque quando você for fazer o reboco, aquela primeira camada já secou, você criou uma emenda entre as duas camadas. Isso reduz drasticamente a resistência e tem grande chance de aparecer rachadura, porque uma camada solta da outra com facilidade, seja com as variações térmicas ou até mesmo com movimentações normais da estrutura. Ela pode deslocar e aparecer rachadura e gerar até desplacamento dessa camada de reboco. O certo é fazer como se fosse uma única só. Divide-se em duas, mas 2, 3 horas depois já faz o reboco, porque ainda ambas estarão no processo de cura e se unirão perfeitamente. A execução do reboco estrutural está aqui. Olha só, as mestras, né, já estão ali desde o início, definindo a espessura desse reboco. Fica com esse aspecto meio ondulado mesmo por causa dos bicos da caneca. São geralmente 4 bicos, então ela concentra mesmo na frente desses bicos, né? Então fica essa ondulaçãozinha. E o painel também é ondulado, então às vezes isso aflora também na superfície. No processo de projeção do emboço estrutural, você já deve ter uma régua de pedreiro do lado para ir controlando. Apoia a régua sobre as mestras e verifica se o emboço não está ficando grosso demais ou fino demais. É importante ter esse cuidado. Às vezes a pessoa demora um pouco com a caneca parada em algum ponto e acaba gerando um acúmulo de argamassa ali, de modo que ela saia do limite estabelecido pelas guias. Então você já vai lá e tira na hora, corta com a régua aquela parte, porque você só quer chegar no limite das mestras na segunda etapa, que é o reboco. Então olha só, as guias já vai controlando, é tanto que você percebe algumas regiões aqui que cortou. Não sei se dá para ver bem aí, dá para ver que alguém raspou ali a régua, porque você já vai fazendo esse controle de espessura da parede desde o emboço. E o reboco estrutural, ele só complementa aquele 1 centímetro restante da espessura da parede e alisa aí um processo normal de reboco. A mesma argamassa, logo na sequência, após o emboço, é interessante não deixar para fazer muito tempo depois, como eu já expliquei. E aí o aspecto de reboco é normal, régua, desempenamento. Tem que cuidar também com o desempenho, muitos fazem esse desempenamento antes da hora, ou seja, a massa ainda está muito crua e vai lá desempenar, acaba mexendo demais a massa e descolando nas suas redondezas e acaba gerando fissuras também por conta disso. Isso também acontece no tijolo, os pedreiros sabem, você não pode antecipar o desempenho que até o reboco de tijolo vai aparecer rachaduras, fissuras, né? Então a parede acabada fica assim. As paredes devem ser todas rebocadas antes de prosseguir para as lajes ou para o pavimento superior. Tem que deixar todas elas prontas. É muito comum o pessoal fazer só o emboço, passa por pavimento de cima, faz só o emboço e depois no final faz um rebocão geral. Não é o ideal. Vai dar problema sempre? Não, tem obra que não dá problema, mas as chances de dar problema de fissuras, de perda de resistência são gigantescas. O procedimento ideal é este: deixa tudo pronto. As camadas são como que uma única argamassa e aí você vai ter a garantia da qualidade e a garantia também de uma obra anti-fissuras. E aí a edificação acabada, a obra bruta, alguns chamam de obra cinza, fica com este aspecto aqui. Não tem diferença nenhuma de uma edificação convencional. Essa foi uma obra que a gente realizou aqui em Joinville, foi 35 dias de trabalho e tudo no EPS. Nada de pilar e viga. Uma casa térrea, né? Bastante simples de ser executada. Essa marquise também. Então a obra cinza, ela fica exatamente igual a uma edificação convencional. Se você bater ali na parede, você não percebe também a diferença. A não ser que você tenha um ouvido muito apurado. E é até aqui que está
as grandes vantagens do sistema construtivo, porque daqui para frente os acabamentos é tudo igual. Pendurar coisa na parede, a parede é muito mais forte, antes que alguém pergunte, né, sobre pendurar coisa na parede. Veja, no tijolo você não tem aço, não tem malha, não tem nada, tem só a casquinha de tijolo que segura a bucha para pendurar o parafuso. No EPS não, você tem toda uma malha que distribui, não é uma carga pontual, mas distribui naquela malha, a capacidade é incrivelmente superior que a do tijolo. Então, para pendurar móveis, gesso, cerâmica, não tem de fato nenhuma diferença do sistema convencional daqui para frente. É tanto que as questões que a gente fala, em geral, de economia, de velocidade de execução, sempre tem os parâmetros até aqui, obra bruta. Então, acaba não sendo muito interessante, por exemplo, você falar que uma obra de EPS você executa na metade do prazo toda, porque os acabamentos podem demorar a depender do nível de complexidade, especificação que se tem. Agora, a obra bruta, em comparação com uma convencional, é até aqui que você encontra, de fato, os diferenciais do sistema de velocidade, de leveza, praticidade, economia, enfim. Ok, pessoal? Espero ter dado um panorama bem geral para vocês e com o máximo de informações que eu pude, informações relevantes que eu pude conter aqui num mini curso como esse. Agora eu estou disposto aí, podemos ter aí os 10 minutos de perguntas do que vocês precisarem, seja de algo que eu abordei ou que eventualmente eu não tenha abordado aqui. Fiquem à vontade para questionar. Legal, Gabriel. Obrigado. Então, Nada. pessoal, quem tiver pergunta, pode mandar aqui pelo chat, que eu vou estar fazendo a pergunta direto para o Gabriel. Uma pergunta que eu vou te fazer: qual a diferença desse teu sistema para outro sistema já bem famoso e bem difundido aqui no Brasil, que é o da Laje EPS, que ele mistura o concreto com treliças de aço com o EPS? Certo. É um sistema, é bem diferente. Deixa eu pensar num caminho para explicar. As vigotas, elas entram num conceito de que você precisa ter uma seção resistente só a cada intervalo, que é onde você precisa ter armadura para resistir aos esforços de tração. Então tem uma zona, que é a zona tracionada, digamos assim, de modo geral abaixo da linha neutra, que não precisa de seção resistente, então aí você pode substituir por um EPS para dar leveza. Então você tem as placas de EPS, vamos chamar de isopor para diferenciar. Você tem placas de isopor, que não é painel monolítico. No caso do painel monolítico utilizado como laje, é esse painel deitado, e aí ele trabalha com duas seções resistentes, tanto em cima, quanto que é feito uma concretagem mesmo, quanto embaixo, aquela parte de reboco. Então você tem malha tanto embaixo quanto em cima ao longo de toda a laje. No caso das vigotas, o que é resistente são as vigotas, né? Que é concreto e aço, não tem diferença nenhuma. Ali é apenas uma sacada de que algumas regiões você não precisa de seção resistente, então você pode colocar o EPS. Não sei se eu fui claro. Foi bem claro, legal. Gabriel, o que você acha do mercado, dos desafios desse mercado para o futuro? O que você vê o que mais vai demandar de vocês para conseguir difundir melhor esse sistema? Olha, um fator muito importante é a qualidade do sistema construtivo. Como eu já mencionei antes, a gente tem muitos entusiastas, né, do sistema, que muitas vezes é louvável, né, a coragem da pessoa dar a cara a tapa, de experimentar, de tentar fazer. Não sou contra isso. Isso seria ser contra a inovação. Todo mundo deve buscar realmente produzir um produto melhor, fabricar e tentar descobrir. Inovação é isso, né? Você vai testando e testando. Só que no caso do painel monolítico, a gente está falando de um sistema estrutural. Então, é um sistema que traz consigo grandes riscos, né? De não só patologias, mas de poder acumular casos fatais. Eu já vi casos de obras aqui no meu estado, inclusive, de que a parede abriu, por exemplo, ela embarrigou, teve a obra condenada. Graças a Deus não caiu na cabeça de ninguém. Então, uma das coisas que precisa acontecer para o sistema difundir é de fato a tecnologia, a verdadeira tecnologia italiana ser difundida e chegar ao conhecimento do povo, porque de um modo geral, atualmente no Brasil se entende que é um sistema muito simples, é só pegar uma placa de isopor,
duas malhas de aço, passar um gancho entre elas e você tem um painel monolítico. E não é isso. Então, eu acho que na medida das minhas limitações, eu tenho contribuído para essa difusão. Esse é o meu objetivo, né? Eu, como construtor, tenho uma construtora também aqui em Joinville, a gente teve diversas patologias, até hoje carregamos com obra de EPS, porque a gente começou assim também, experimentamos vários painéis do mercado, até que as patologias começaram a acontecer e eu sabendo que é um sistema que dá certo no mundo inteiro, deu, ué, por que, que não está dando certo aqui? E aí foi que eu descobri o ideal de painel monolítico, que é de fato o painel italiano Emidui, que é a criadora do sistema e principal difusora. Há outros sistemas de painéis monolíticos de qualidade? Claro que há. O sistema Emidui como o ponto ideal, mas existem outros painéis, não é só, se não tem Emidui não construa. Não, existem outros painéis de qualidade no mercado também, mas ainda pouco difundidos no Brasil. Então acho que a chegada massiva de uma boa tecnologia validada tecnicamente de fato e com um histórico de muitas construções e o conhecimento da correta técnica construtiva, muitos estão aprendendo por tentativa e erro. Então a difusão da técnica também construtiva italiana, não só da tecnologia, mas da técnica, acho que são os dois fatores principais aí que andam juntos e que precisam chegar com mais peso e serem difundidos com mais peso para que o sistema pegue. Porque de fato os clientes devem de fato ficar com o pé atrás para construir com um sistema inovador como tem sido feito em muitos lugares no Brasil. Realmente deve ficar com o pé atrás. Então tem muitas pessoas que eu vejo que se interessam pelo sistema, mas começam a ver vídeos no YouTube e não gostam do que vem, porque de fato vem um sistema muitas vezes precário, que não, eu não tenho coragem de experimentar isso não. Então tem pessoas que querem, mas falta chegar essa informação de que existe um painel monolítico ou painéis monolíticos confiáveis, né, no mercado também. Legal, Gabriel. Gostei. Vendo ali a construção antes, eu achei bem interessante que ela não tem gaps, digamos assim. Uma parte vai ficar para fora, uma parte tu vai juntar com metal ou com outro tipo de material. É tudo o próprio painel monolítico. E isso acaba bastante com as fontes de calor, né? De transferência de calor. Então, o que que você tem a dizer sobre esse isolamento? Como é que tá o feedback? Se o pessoal está economizando na conta de luz? Então, essa questão do isolamento envolve vários fatores, né? Como as aberturas, como laje. No Brasil não é comum executar laje. Por exemplo, por ter essa dificuldade com os painéis monolíticos, eu fui atrás e comecei a importar os painéis MDUI e disponibilizar para o mercado brasileiro. Foi aí que eu abri há alguns meses a Monolith Brasil. E agora a gente está num primeiro caso em que o cliente vai usar como laje, porque ele entendeu que na cobertura da casa dele é o principal ponto, né? Que é onde realmente há uma incidência solar, ele quer laje de EPS. Aí é o legal, dá para fazer. Mas até então não é comum a execução de laje. Então, quando você executa paredes de EPS e uma laje convencional, você vai ter sim uma melhoria no isolamento térmico, mas lateral. Então, o que eu quero dizer com isso? Para ter de fato um isolamento, você precisa pensar numa edificação completamente monolítica e também ter uma atenção para as aberturas, né? Não adianta ter algumas paredes em painel monolítico e um monte de abertura com vidro sem capacidade térmica, não é? Mas o próprio painel, por si, ele tem um isolamento absurdo. Só tem que cuidar com essas questões, né? Agora, há estudos, de fato, que mostram essa economia, dizem até 50% a 60% de economia com ar-condicionado ao longo da vida útil, por exemplo, da edificação, de gasto com energia elétrica, né? Isso em países de clima comum, vamos dizer assim, não em climas intensos, né? Em regiões muito frias, por exemplo, também é utilizado o EPS, porque ele é um isolante térmico, ele não é algo para isolar o calor, ele isola a transferência de temperatura. Então, em regiões muito frias, a capacidade de isolamento ainda é muito maior. Ou melhor, a capacidade de economia, né, que você vai ter por isolar de fato a parede é muito maior. Legal, Gabriel. Gostei. Legal isso de buscar utilizar todo o potencial do material, trazer um design para conseguir utilizar isso. Aqui no Brasil é mais comum a gente ter o calor, né? Então teria Uhum. necessidade de mais abertura ao vento, a transmitir esse tipo de resfriamento da casa, mas bem interessante. Isso. Tu é empreendedor. E como é que foi essa tua jornada? Se importa lá da Itália? Você fez uma viagem? Como tu conseguiu esse conhecimento?
Então, eu comecei como a maioria, na fé e na coragem, vendo outros construindo, visitando obras de outras pessoas, isso há 4 anos, um pouco mais de 4 anos, e começamos, né, com a minha construtora aqui em Joinville, a House Construção Consciente. Utilizamos como divisória, depois ah, como estrutura num escritório pequeno, térreo, depois de uma casa, depois sobrado, depois vários sobrados, e aí fomos experimentando os painéis do mercado, verificando que tinha diferenças de qualidades, né, entre os painéis. Até que nesse processo de investigação, porque a gente passou a. Num determinado momento a gente decidiu, né? Não, a gente vai abraçar essa tecnologia e queremos construir só em EPS. Então, neste momento, eu comecei a me aprofundar nos estudos técnicos meus sobre o sistema, e aí descobri a MDUI, e aí fui para fora visitar uma fábrica italiana, visitar obras executadas com esses painéis e tudo mais. Comecei a importar para as nossas obras, aí comecei a disponibilizar para o mercado brasileiro e hoje a Monolith Brasil importa da América Latina. Então há fábricas MDUI aqui na América Latina, Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Panamá, Costa Rica, enfim, tem só no Brasil, apesar de um tamanho potencial gigantesco como esse, ainda não chegou uma fábrica. E justamente a ideia da Monolith Brasil não é ficar importando painel. A ideia é ajudar o mercado, né? Mas o objetivo da Monolith Brasil, né, através dos nossos parceiros, mostrar essa demanda e viabilizar a implantação de uma fábrica MDUI aqui no Brasil. Bacana, Gabriel, bem legal. Desenvolver a empresa, trazer produção, isso aí, muito legal essa tua visão de negócio e do futuro. Show, O obrigado. Dulian, o Dulian que é teu amigo, vocês conhecem, né? Só pelo WhatsApp. Ah, tá, entendi. Ele está querendo saber de uma questão de custo-benefício em relação ao método padrão. Ele também cita aqui a alta recente do metal. Sim. De fato, houve um encarecimento dos painéis no mundo todo, né? Porque é commodity que a gente está falando, aço, EPS. Mas também houve a alta no sistema convencional, que utiliza aço também em grande medida, né? Então, a questão da proporção, na comparação, eu acredito que não tenha mudado muito. Quero dizer assim, estudos comparativos, né, de economia que haviam há alguns anos atrás, acho que essa questão de proporção não se alterou tanto. Mas, claro, o preço, olhando valores absolutos do EPS, ele aumentou no mundo todo. Mas a grande questão está em avaliar o preço global, como, de modo geral, qualquer sistema construtivo para você tomar essa decisão de troca precisa avaliar a questão global, ou seja, a redução do gasto com mão de obra por causa da redução do tempo, a orçamento mais preciso, então você tem uma certa garantia do que você vai gastar numa obra porque você tem a maior parte industrializada. Então são fatores que pesam na hora de você calcular, especialmente quando você tem escala, né? Obras grandes ou muitas unidades, aí você tem um impacto significativo na economia. Ainda que olhar a parede em si mesma, ela é mais cara do que uma parede somente de tijolo, né? Não tem nada mais caro ou mais barato do que tijolo. Só que na verdade a gente não está comparando painel com tijolo. O tijolo só fecha, só faz divisória. O painel não, ele substitui os pilares e as vigas. Então, o sistema ele se torna mais econômico quando ele substitui muitas vigas ou pilares. Por exemplo, uma casa térrea possui já pouca estrutura convencional, digamos assim, pouco pilar e viga. Então, numa casa térrea, para ser mais econômico, precisaria ser uma casa bem grande ou com poucas paredes, porque parede é o valor mais alto de uma edificação em EPS. Agora, num prédio, por exemplo, sem dúvidas, num prédio de 3 pavimentos que não vai ter pilar e nenhuma viga, ele se justifica tranquilamente economicamente, entendeu? Ou casas com vãos maiores que não tenham tantas divisórias, tenham poucas paredes e que substituam estrutura de concreto armado. Não sei se eu me fiz entender. Fez sim, gostei da resposta. Exemplificou bastante aonde ele vai se tornar mais eficiente e vai substituir melhor Sim. os outros sistemas. Então, Porque pode ser que aham, numa casa térrea, por exemplo, ele seja mais caro. É claro que a gente está fazendo uma comparação injusta, né? Você está comparando uma edificação uhum, com baixíssima qualidade com uma edificação de altíssima qualidade, né? sim, Mas, assim, mesmo nessa comparação injusta, pode ser que ele seja mais econômico. Mas uma casa pequena, que tenha muitas paredes, uma área construída
pequena, mas muitos metros quadrados de parede, você vai ter muito painel, então o preço da edificação sobe. Então, em casas pequenas, térreas, o sistema vai sair mais caro. E aí a opção por ele vai ser pelas qualidades que ele apresenta. Diferentemente do caso de você ter várias casas pequenas, um empreendimento de várias casas, por exemplo. Aí ele sairia mais econômico por causa dessa grande produtividade e velocidade que ele daria na obra. Uhum. Economia de escala, né? Isso. Legal. O Marcelino está pedindo se tu tem um valor de metro quadrado aproximado, alguma obra aí que tu consegue dar uma ideia. Olha, essa é uma pergunta bem comum, mas é difícil de responder, não é? Entende? A comparação é uma obra bruta, como eu mencionei, né? Toda comparação a gente pensa ali numa obra bruta. Então, uma casa térrea, como eu falei, pode ser mais caro. Uma casa térrea grande, pouca parede, pode ser mais barato. 2 pavimentos, então é difícil dar um valor. Então, acho que falar isso já é suficiente. Uma casa pequena com muita parede vai ficar provavelmente mais caro do que o metro quadrado que você tem de uma convencional. Edificações maiores ou pequenos prédios, por exemplo, vai ser mais barato que você tem de EPS. É muito variável, né? É difícil dar um número assim. Uhum, entendi. Legal. Não, mas você deu uma bela pincelada, muito bacana, Legal. onde ele fica mais eficiente, onde ele fica menos eficiente, e pode ser que seja melhor substituir por outro sistema. Questão dos teus clientes. Você tem algum cliente? Qual seria, se você fosse pintar um cliente, qual seria a média assim do teu cliente? É um cliente mais rico, mais pobre, de casa maior, casa menor, com família, sem família? Como é que tá isso? Olha, quanto a isso, não tem, porque tem de todo tipo, né? Como é que eu posso dizer? É difícil dizer faixa de renda, mas está relacionado ao que eu mencionei em relação a preço, né? Por exemplo, uma família de baixa renda que vai fazer uma casa muito pequena, mas com vários cômodos e tal, dificilmente ela vai optar pelo EPS, porque ela está buscando só o preço. Agora, se é uma família de baixa renda que vai comprar uma edificação num empreendimento habitacional, é provável, ou pode ser que aquele empreendimento tenha sido feito com EPS, entendeu? Então, a gente tem clientes solteiros que fazem, casados com filhos, em relação a isso não tem muito. Assim, uma coisa que une, né, os clientes é valorizar a qualidade, isolamento térmico e anti-umidade, principalmente aqui em Joinville, que chove muito, é muito úmido, valoriza muito essa questão de ser um sistema resistente à umidade e ter um bom isolamento térmico. E alguns valorizam também a sustentabilidade, né? Então isso, acho que isso une os clientes de modo geral, que quer inovação e quer essas qualidades que o sistema mostra. Legal, bem legal. Mesmo tendo bastante cliente, aplicando a diversos tipos de pessoas e várias casas e construções, ele tem seus fortes, né? Tu falou Uhum, sustentabilidade, ele vai ter um preço mais baixo em certas situações, e a uhum. questão térmica, acústica e tal. Bem legal. Gabriel, parece que vamos finalizar por aqui. Não sei se você tem mais alguma coisa a declarar. Não tem mais pergunta por aqui. Acredito que tudo que tinha de dúvida foi muito bem sanado por você. E muito legal essa palestra, muito legal esse mini curso. Tenho certeza Obrigado, que todo mundo adorou. obrigado mesmo e obrigado pelo convite também. Agradeço ali o nosso amigo Dulian. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. É um prazer para mim falar do sistema construtivo e ter mais pessoas conhecendo com mais profundidade esse sistema. Acho que é bom para o Brasil e para a evolução dessa tecnologia aqui no nosso país. Gratidão.